uma grande obra e que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, através deste propósito e através deste momento de comunhão em tua palavra, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, então, para a gente considerar aqui no livro de Neemias e um pouco do que nós vamos falar, a gente precisa entender um pouco o contexto histórico, né, do cativeiro babilônico, o pano de fundo desse contexto, para a gente entender por que o Neemias ele tinha colocado ali em seu coração de voltar, de orar a Deus por isso, e de permitir, né, que Deus o usasse para que ele reconstruísse os muros ali de Jerusalém. Todos nós sabemos, irmãos, eu creio que pelo menos a maioria da igreja sabe, que Israel, então o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, ficou ali no cativeiro babilônico, ficaram, né, no cativeiro babilônico durante 70 anos. E tudo começou, irmãos, depois da morte de Salomão. A gente sabe que Davi, ele foi um grande rei em Israel, não é verdade? Tanto que Davi é conclamado e é falado até hoje, né? É pregado e anunciado até hoje. Depois que o rei Davi morreu, então Salomão ele assume no seu lugar, ele reina então sobre todo Israel. Israel ainda era uma única nação, né? Não havia sido dividida ainda. E depois da morte de Salomão, entra um personagem na história por nome de Roboão, né? E aí o Roboão, instruído lá pelos seus pares, né? Por aquela formação mais jovem ali de liderança, a colocar uma carga de tributo maior sobre o povo. E aí ali então a nação ela se divide, porque uma boa parte não aceita nessa carga maior, porque já era uma carga tributária muito grande, assim mais ou menos como é no Brasil, né? Pagamos uma carga tributária muito grande e não temos de volta os benefícios que poderíamos ter por termos uma carga tributária grande. Então aconteceu, 10 tribos se dividiram, formaram a tribo do norte, e 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formando então a tribo do sul, cujo país Judá, né, e a capital Jerusalém, Israel de um outro lado, né, a tribo do norte, o país norte, cuja capital Samaria. Irmãos, então esse reino dividido, essas tribos divididas, já começou um problema grande, porque Deus os enviou àquela terra para que eles realmente fossem abençoados por aquela terra, para que eles crescessem naquela terra. Mas aí eles naquela terra começaram a adorar outros deuses. Israel, cuja capital era Samaria, foi destruída pelos assírios no ano de 722, se eu não me engano. Francisco, você pode me ajudar? Mais ou menos no ano de 722 a.C. Então o Israel ele deixou de existir, foi destruído por conta da idolatria. E Judá, irmãos, não se atentando, né, do que Israel já tinha feito, foi pelo mesmo caminho, e Deus então levantou profetas, né? Um dos profetas foi Jeremias, e Jeremias falando que Deus ia destruir, que Deus ia enviar uma nação de longe, uma nação cuja língua eles não entenderiam, e essa nação iria tomar parte de Israel, ia levar Israel cativo, e foi o que aconteceu. Então Israel é levado, o povo de Judá, então Judá é levado, né, para o cativeiro babilônico, e lá eles passam 70 anos, e aí, irmãos, tem toda uma história, né? Daniel faz parte dessa ida, dessa leva, né? Junto lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, e dentro desse contexto histórico, então no final aí surge o Neemias, tá? Então o primeiro então é esse contexto histórico, certo? Para a gente entender porque que, é claro, irmãos, estou falando aqui para refrescar a memória, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então são coisas que a gente sabe, né? Mas a gente vai falando e aí, puxa, mas eu não lembrava disso, né? Então a palavra de Deus ela se renova. E o apóstolo Paulo, eu sempre gosto de dizer, eu estou ancorado no apóstolo Paulo. Ele disse assim, eu não me canso de dizer para vocês sempre as mesmas coisas, que é para segurança vossa. Então não tem problema de ficar repetindo as mesmas coisas, porque a palavra do Senhor ela edifica. Então o contexto histórico é esse. Então o povo está lá no cativeiro, a cidade aqui de Jerusalém, Judá destruída, os muros da cidade destruídos, o templo destruído, né? Então está tudo bagunçado durante esses 70 anos. O retorno para o cativeiro, então, ele acontece de 3 formas, irmãos. Ele acontece sobre a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo. A gente vai ver isso lá no livro de Ageu. Então o Zorobabel ele vai ser levantado como líder para reconstruir o templo. Trazem também 13 anos antes Esdras,
que é para instruir o povo na lei. Depois que eles reconstroem os muros, reconstrói o templo, então sob a liderança de Esdras, ele lê a lei, convoca todo o povo para ler a lei, e depois, 13 anos depois, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então essa reconstrução, o retorno do cativeiro babilônico depois de 70 anos, ele então se dá em 3 etapas. Só lembrando, irmãos, que a gente hoje tem toda a facilidade. Você tem o avião, você tem o ônibus. Antigamente você não tinha os meios de transporte, e realmente Babilônia era muito longe, então eram alguns meses de viagem para que chegasse até a capital de Jerusalém. Então não era uma caminhada fácil de se fazer. E também, irmãos, o terceiro fato importante aqui é que o Neemias, a gente vê isso no livro de Neemias, mas a gente vê também no livro de Esdras. Segundo os historiadores, esse livro possivelmente era um livro só, e depois ele foi dividido, né? Mas provavelmente foi escrito por Esdras, e tem algumas partes aqui que foram biografia do próprio Neemias, tá? Mas o que é interessante dizer aqui, irmãos, que o Neemias ele encontrou uma forte oposição para a reconstrução do muro, como o Zorobabel também com a reconstrução do templo. O Esdras vai relatar isso no seu livro. Inclusive a obra teve que ser parada por um tempo, porque esses opositores eles foram falar com o rei, né? Depois o rei babilônico ele caiu para o império medo-persa, né? E foi através desse império que Israel conseguiu voltar do cativeiro. Mesmo assim, com essa oposição, tiveram que parar a obra e tudo mais. Então esse era o pano de fundo. Depois continuaram e conseguiram concluir, tá? O templo e o muro e tudo mais, certo, irmãos? Algumas características que a gente consegue compreender olhando a vida de Neemias, lendo todo o livro de Neemias. É fantástico, irmãos, o livro de Neemias. Dá para você ler assim num dia só, né? Dá para você ler tranquilamente, e ele é muito gostoso de ler. Ele não é um livro cansativo de ler, ele é muito gostoso. O Neemias ele tinha algumas características. Primeiro, ele tinha um grande amor pelo seu povo. Ele tinha um grande amor pela nação, e ele tinha um grande amor pelo seu povo. A segunda característica que eu vejo na vida de Neemias, ele era um homem que conhecia a lei do Senhor. Ele entendia da palavra de Deus. É interessante, irmãos, nesse presente século que nós vivemos, conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados. E mais, irmãos, termos zelo e amor pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar sustento, é a palavra de Deus que vai nos colocar em pé, é a palavra de Deus que vai nos dar fortaleza, é a palavra de Deus que vai nos livrar dos enganos que tem por aí. Amém, irmãos? Tem muito engano, tem muita coisa sendo falada, mas pouco se fala da palavra de Deus. E o Neemias, ele era um profundo conhecedor da lei do Senhor, da palavra de Deus. Então é necessário que a gente aprenda com Neemias a questão da lei do Senhor e o conhecimento na palavra de Deus. Outra característica que eu vejo na vida de Neemias é que ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração, e a gente vê isso bem destacado aqui no livro de Neemias. Depois a gente vai caminhar um pouco e a gente vai ver que a oração era parte comum na vida de Neemias. Ela fazia parte da vida de Neemias, como o alimento faz para nós, né? Faz parte para nós, o café da manhã, o almoço, a janta. A oração também ela deve fazer parte da nossa caminhada de fé. Amém, irmãos? Não dá para imaginar um crente que não ore ou que não goste de orar. Então a oração ela deve fazer parte das nossas vidas. E mais ainda, irmãos, quem dera o Senhor nos levante, e que a gente coloque um propósito no coração de sermos homens e mulheres de oração. Amém, queridos? Que o Senhor coloque em nosso coração essa vontade, esse desejo de sermos homens e mulheres de oração. As duas máximas que edificam a igreja, a palavra e a oração, e são as duas que a igreja tem maior dificuldade. Quando eu falo igreja, irmão, estou falando a igreja de Calmon-Viana, eu falo a igreja no geral. Você pode ver que a escola bíblica ela foi quase que extinguida na igreja brasileira, mas não é por falta de vontade de fazê-lo. Nós aqui em Calmon-Viana paramos por conta estamos fazendo as quartas-feiras, né, mas paramos nos domingos, né, pastor? Quando começou a pandemia tivemos dificuldade, mas quem dera a gente retome, né, com 5, com 10, ou com aqueles que queiram. Mas a dificuldade que a igreja de Calmon-Viana tem é a dificuldade que as igrejas têm, e também a dificuldade que nós temos em oração. Não é a igreja de Calmon-Viana, você marca, olha, irmãos, quarta-feira vai ser a quarta-feira da oração.
marca para os irmãos virem. Então, na primeira quarta-feira pode ter uns 50, uns 60, e depois vai caindo 30, 10, 5. Já aconteceu isso comigo lá, né, na igreja que nós dirigimos. E por incrível que pareça, irmãos, uma vez eu fui inquirido por uma irmã, e a irmã disse: pastor, a gente precisa orar, precisamos orar mais. Tá certo, irmãos, eu concordo que a gente precisa orar. Qualquer um que chegar e falar: pastor Nenê, para mim, Zé Luiz, para qualquer um falar: precisamos orar, você vai falar que não, né, Zé? Nós precisamos orar, lógico. Precisamos orar mais. Vai falar: não, precisamos orar mais, sim, tá certo. Precisamos marcar oração de sábado, sim, vamos marcar oração de sábado. Aí marquei oração de sábado, a abençoada não foi, olha. Justo essa que falou que precisava orar, marcamos de sábado, ela não foi. Só que sim, irmãos, eu tive muitas experiências assim, com oração. Nós oramos, teve tempo da gente orar lá na igreja onde nós dirigimos lá, tinha um grupo de homens de oração, teve domingos a gente orar 3 horas direta, 3 horas nós chegamos a orar direto, das 6 às 9, das 6 da manhã às 9. Então assim, um período muito gostoso. Mas eu vi e vejo como a igreja enfrenta dificuldade na questão da oração. Nós somos um povo crente, irmãos, e os irmãos me perdoem, mas nós não gostamos de orar. Ou se não gostamos, nós temos dificuldades de orar. E às vezes a gente vê o problema, e às vezes o problema está dentro da nossa casa, e a gente não ora por isso ou por aquele problema, porque a gente tem dificuldade de orar. Os irmãos me perdoem, né, irmãos? Mas eu imagino que, eu estou pedindo perdão, é claro, né, irmãos? Porque estou falando algo assim que seja duro, né? Mas é uma verdade. O crente, ele tem dificuldade de orar, né? E o Neemias, ele era um homem de oração. Você pode ler no texto bíblico de Neemias, todo o livro de Neemias, você vai ver que o que mais esse homem fez foi orar. Esse período aqui que fala que ele orou, no primeiro capítulo que nós vemos, parece que ele orou e já foi lá e já fez a coisa rápida. Foram pelo menos aí 4 meses, um período de 4 meses orando, jejuando e buscando o direcionamento de Deus. Então a gente precisa colocar em nosso coração, primeiro, o desejo de fazer algo. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Não é que o Senhor, ele precisa de você, mas você pode dizer para o Senhor: Senhor, pode contar comigo. E você pode orar sobre isso: Senhor, eu quero ser usado de alguma forma. Isso deve te incomodar. Isso deve te incomodar. Senhor, eu quero ser usado de alguma forma. Eu quero participar na igreja, eu quero limpar o banco, eu quero limpar o chão, quero ajudar no projeto Novo Caminho, quero ajudar com os adolescentes, eu quero fazer o bolo, eu quero fazer a comida, eu quero participar do Ministério da Família. Olha, mas eu não tenho estrutura para participar do Ministério da Família, mas aqui, pastor, olha, eu vou ajudar com combustível, eu vou ajudar com oração, eu vou ajudar lá no dia para arrumar as cadeiras, ou coisa do tipo. Então, tem muitas coisas que precisam ser feitas, e o que eu vejo, irmãos, é que muitas vezes a gente não ora sobre isso. A gente não ora para que Deus nos use nessa parte. Então eu vejo assim, talvez seja o maior exemplo que eu vejo na vida de Neemias, é que ele era um homem de oração. E uma quarta característica que eu vejo na vida de Neemias é que ele era um homem que sabia a importância em manter a identidade do seu povo. Ele tinha essa sensibilidade. Eu preciso manter a identidade do meu povo. Por isso ele colocou no coração de voltar e reconstruir. Irmãos, a gente vê o Neemias como um missionário de fato, né? Porque depois no final do capítulo, no capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai falar que ele era copeiro do rei. Ele estava num bom cargo, ele estava tranquilo. E os irmãos vão ver no diálogo depois que ele gozava de uma certa intimidade, por mais que fosse empregado, mas o rei chega a traçar esse comentário com ele: estou percebendo que você está triste, o que está acontecendo? Ele vai dizer: eu era copeiro do rei, ou seja, ele estava com uma vida boa, tranquila, mas ele aceitou mesmo abrir mão de tudo isso para ir para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. O que eu tenho visto também, irmãos, é que hoje a gente tem vivido um evangelho assim, de pouca renúncia. As pessoas, eu tenho visto assim, que muitas pessoas elas têm se convertido, mas elas não querem renunciar. Eu tenho visto muitas pessoas assim. Eu lido com muitas pessoas, né, no trabalho. Encontro algumas pessoas que falam assim: eu me converti, eu me batizei há 11 anos. Louva a Deus por isso, mas é estranho para mim alguém que seja batizado e que beba, né? Para mim é estranho. Você fala: eu sou batizado, mas está lá tomando uma cerveja, né? Está falando palavrão, falando besteira. Eu acho muito estranho isso. Não sei se para vocês hoje em dia é normal, mas eu acho estranho. E outras coisas também, né? Então eu vejo que falta muita renúncia na vida do povo. O povo quer vir para a igreja, mas não quer renunciar. E não existe evangelho. A graça é de graça,
Mas não existe o evangelho, você abraçar esse evangelho, sem você renunciar. A renúncia, ela é parte importante da nossa caminhada de fé. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, a gente não pode ter dificuldade na nossa caminhada cristã de renunciar. Não pode passar 5, 10 anos, 20 anos na igreja e sua vida ser da mesma forma que era quando você começou a caminhar no evangelho. Tem que amadurecer, tem que crescer, né? Tem que trazer coisas importantes para a sua caminhada de fé, como a oração, como a leitura bíblica, a leitura da palavra. Essa leitura tem que ser diária, amém, irmãos? Todo dia tem que ler um texto, pega um livro para ler. A pastora está falando de Neemias, então eu quero ler Neemias. Você tem que ter ouvido aqui, ó, aquilo que Deus está falando. Teve uma vez o Francisco Minguinho, nosso querido Minguinho, né? Ele disse uma palavra uma vez acerca de um missionário, ô Minguinho, talvez você nem se lembre, mas foi numa quarta-feira. E esse missionário, aí você falou, e eu falei, poxa, eu preciso entender um pouco da história dele. Foi o Jim Elliot. Você comentou um dia, falou Jim Elliot, e eu peguei e me adentrei, mergulhei na história do Jim Elliot. E falou muito comigo, aprendi muito, comprei os livros, li a literatura da esposa dele, né, que ficou viva, e mergulhei mesmo naquela história, mas através de uma palavra para o Jim Elliot. Quem é esse Jim Elliot? Eu não conheço, preciso conhecer ele. E foi fantástico, a história do Jim Elliot é fantástica. Inclusive completou agora em janeiro, foi em 1956 que eles faleceram, 5, né, faleceram, e foi em 1956, então completou o aniversário de martírio agora, no comecinho do mês de janeiro. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar e àquilo que o Senhor tem para nós. Deus está falando como Deus falou aqui nesse culto, e nós precisamos nos incomodar. O que mais me incomoda é a falta de incômodo das pessoas em querer fazer algo para o Senhor. Nós precisamos nos mover como igreja. 2025 tem que ser diferente para nós, e o engajamento tem que ser maior. Amém, irmãos? Então, quais são os ensinamentos que nós podemos aprender com Neemias em relação à obra de Deus? Primeira coisa que eu aprendo com Neemias aqui, irmãos, depois das características dele, a primeira coisa que eu aprendo é que ele teve uma sensibilidade. O relato do irmão dele, do Hanani, mexeu com ele, mexeu com o coração dele. Aquele relato ali da situação do povo mexeu com o coração dele. Aquilo incomodou ele, deixou ele triste, deixou ele amargurado, deixou ele sensibilizado. A vida das pessoas que estão morrendo porque estão indo para o inferno, a vida dessas pessoas, elas devem nos sensibilizar também. Amém, irmãos? Os filhos dos meus irmãos que são cristãos, que estão aqui e que estão afastados do caminho do Senhor, que são vários, eles devem nos sensibilizar também. Nós devemos orar por eles, nós devemos nos colocar à disposição para fazer algo, para interceder por eles, para ir visitá-los, para consagrar as nossas vidas por eles, para trazer uma palavra para a família, para o pai, para a mãe. Então isso deve nos sensibilizar. Ao mesmo tempo que nós estamos acomodados, nós não nos sensibilizamos mais com as situações que estão aí, que fazem parte do cotidiano. Nós não oramos mais por essas situações, nós não choramos mais, nós não nos incomodamos mais, nós não queremos nos colocar à disposição. E eu vejo, irmãos, que quando o Hanani, ele coloca lá no capítulo 1, a situação, quando o Neemias chega e fala, como é que estão os nossos irmãos lá? E aí quando ele relata toda a situação, aquilo sensibilizou ele, ele ficou preocupado, aquilo mexeu com ele, e mexeu tanto com ele, que ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. E ele foi orar sobre aquela situação, ele foi buscar a Deus, ele ficou incomodado com aquilo entrou em seu coração, e disse, eu preciso me mover em direção a essa situação, eu preciso mover em direção ao problema, eu preciso me mover em direção a essa dificuldade. A gente não pode encarar um problema como um grande problema que não pode ser resolvido. A gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo, irmãos, é o passo da oração e de buscar a Deus. Se você coloca no seu coração que você pode ser parte da solução desse problema, você já está num bom caminho. E aí você ora a Deus, porque Deus ele vai realmente direcionar.
Amém, irmãos? Então ele se sensibilizou com essa questão. A segunda questão que eu vejo aqui na vida de Neemias, nos ensinamentos, é que ele se coloca como parte da solução do problema. A gente vai ver lá no versículo 6, ele vai dizer: Senhor, ouve a minha oração. Amém, irmãos? Ele se coloca ali naquele problema: Senhor, ouve a minha oração. Ele poderia dizer: olha, é um problema que os nossos irmãos estão lá, vamos orar por eles, tal, está tudo certo, Deus vai cuidar deles, né? Como a gente tem feito. Não é só isso, irmãos. As pessoas, elas precisam que a gente seja forte para fortalecê-las. E ele diz: Senhor, ouve a minha oração. A segunda questão que eu vejo aqui, irmãos, Neemias se colocando como parte do problema, é que ele não se curvou diante da dificuldade. Ele sabia que a dificuldade era grande, mas ele não se curvou diante dela. Ele não se prostrou diante da dificuldade. Irmãos, eu falo isso assim com o meu coração partido, mas tem muitas pessoas na igreja, não só na igreja de Calmon Viana, mas na igreja do Senhor, que têm passado por dificuldades. Tem famílias que têm passado dificuldades, por exemplo, dentro de casa com homossexualismo. E tem pessoas se prostrando a isso, tem famílias passando por esse problema, se prostrando a isso. Isso é uma dificuldade enorme, mas você não pode se prostrar diante disso. Você não pode se prostrar diante dessa dificuldade. Eu já falei para os irmãos aqui, eu repito, irmãos, nós somos sacerdotes sobre a nossa casa. Você é o profeta de Deus dentro da sua casa. Você tem autoridade espiritual dada por Deus dentro da sua casa. Então você pode orar pela sua família. Não se curve diante da dificuldade. Não ache que está tudo certo. Se coloque diante de Deus como profeta e profetize a palavra de Deus dentro da sua casa. Leia a Bíblia, consagre a sua vida pelos seus filhos. Se você está de pé e se a sua esposa está de pé, junte você em oração com ela e ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Aleluia. Não pode se curvar diante da dificuldade. Não pode achar que está tudo certo, que está tudo normal, que há algum tempo as coisas se ajeitam. Elas vão se ajeitar no tempo de Deus, mas você tem que se mostrar, é claro, que você é parte da solução disso tudo. Se levante como homem de Deus, como mulher de Deus dentro da sua casa e ore. Consagre a sua vida, chore, clame a Deus. Ao ponto que a gente tem essa dificuldade, pastor, muitas vezes a gente coloca também a culpa nos outros. Ou coloca a culpa no pastor, ou coloca a culpa no meu amigo, ou no irmão que não vai me visitar, ou no irmão que não deu a paz do Senhor, nisso, naquilo. Onde você é o profeta, é o sacerdote do seu lar, da sua casa. Se levante como homem de Deus, como mulher de Deus, em oração com a sua família. Consagre a sua vida. Não aceite: meu filho está afastado dos caminhos do Senhor, está tudo certo. Não está certo não. Ore a Deus por ele. E fala para ele, olha, eu estou orando por você. Você é profeta de Deus, diga para ele: eu estou orando por você. Deus vai te trazer de volta. Deus vai limpar toda a sujeira. Deus vai te curar. Deus vai restaurar, porque eu estou orando por você. Amém, irmãos? Nós temos essa autoridade de Deus. Aleluias. E eu vejo isso, eu aprendo isso com Neemias, de não se curvar diante do problema, diante dessa dificuldade. A terceira coisa que eu vejo aqui, tendo Neemias se colocado como parte da solução do problema, é que só chorar e se lamentar não vai mudar nada. Chorar e se lamentar é importante, irmãos, é importantíssimo mesmo, mostra a sensibilidade. Mas só chorar e se lamentar não vai mudar nada. É preciso querer fazer algo. No versículo 7, ele também vai reconhecer as limitações dele. No versículo 7 ele vai dizer: olha, nós temos pecado terrivelmente contra ti, temos desobedecido, nós e a nossa família, nós pecamos, nós temos desobedecido, nós estamos andando de forma incoerente com a tua palavra, nós temos merecido aquilo que o Senhor tem feito a nós, mas nós precisamos melhorar. Então Neemias, ele se coloca como parte. E aí no versículo 11, ele vai falar, no versículo 11, ele vai dizer assim: ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam de honrar. Eu peço, olha só, ele está pedindo, irmãos, ele está pedindo assim: olha, eu peço que me concedas êxito, que hoje, que o rei me seja favorável. Eu peço que me concedas êxito hoje, que o rei me seja favorável. Você entende aqui, irmãos? Ele está pedindo assim: olha, eu peço que o Senhor me use, me dá uma ocasião para que o rei me seja favorável, para que eu possa falar alguma coisa com ele dessa situação.
E aí depois ele vai falar que nesse tempo ele era copeiro do rei. Então é interessante, irmãos, essa questão, né, de Neemias, ele se colocando como parte da solução do problema. A terceira questão que eu vejo aqui é que um pequeno passo, irmãos, pode nos mover em direção a uma grande obra. Um pequeno passo nosso pode nos mover em direção a uma grande obra. Alguém começou, irmãos, alguém teve a ideia, alguém teve a iniciativa. A igreja de Calmon Viana aqui, por exemplo, eu não estava no começo, mas teve alguém que orou, teve alguém que falou, vamos começar uma obra lá em Calmon Viana, vamos orar por isso. E começou aqui com uma igrejinha, né, como os irmãos bem falam, e hoje temos um templo bonito e bacana. Mas alguém começou. Nós começamos lá também, estávamos desde o começo lá no Jardim São Fernando, em Ferraz de Vasconcelos. De lá da nossa igreja saiu uma outra igreja, com outro pastor que estava lá, que está até hoje lá em Ferraz também, pastor Dario, que não era medo persa, né, mas ele está lá em Ferraz também. E aí, irmãos, começou lá, o pastor falou, olha, eu tenho necessidade, eu estou morando numa casa grande, lá tem uma garagem, tem umas cadeiras, o que o senhor acha? Eu falei, quer começar um trabalho? Lá começamos um trabalho lá de oração, e de lá saiu uma igreja. Então alguém começou, de repente um pequeno passo, pode ser importante para uma grande caminhada, para uma grande obra. O que nós não podemos é ter medo de ser usado por Deus. Por exemplo, eu conheci pessoas crentes, que se o filho falasse que queria ser missionário, mas Deus, misericórdia, meu filho não vai ser missionário. Nós não criamos os nossos filhos para nós, irmãos, nós criamos os filhos para Deus e para a glória de Deus. Eu queria que o Natan fosse lá para o Níger, agora a Emily não deixa, né? Mas não tinha, e não tenho medo, né, se a Natália de repente chegar e falar, eu vou ir lá para a África, vai ser lindo, maravilhoso, né? Não tenho medo que eles sejam usados por Deus, e a gente não precisa ter esse medo. Amém, irmãos? Então um pequeno passo pode nos levar em direção a algo importante que pode ser feito. Amém, irmãos? A Kátia começou o projeto lá no Nova Poá, tem bastante tempo, né, Kátia? Tem mais de 20 anos, não tem? 14 anos, então. Mas começou um projeto, tem um projeto lá até hoje. Tem como abrir mão desse projeto hoje? Não tem. Você está entendendo, irmãos? Então, nós precisamos dar o primeiro passo, porque o Senhor tem uma grande obra a realizar, e Ele quer contar conosco. O choro de Neemias foram no sentido de que algo precisaria ser feito. Esse foi o choro de Neemias. A tristeza no coração de Neemias era o sentimento de que alguém realmente se importa com vidas perdidas. Então ele chorou, ele disse, o povo está lá sofrendo, eu estou aqui, eu sou copeiro do rei, o povo está lá desolado, como foi o relato lá, e aí ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a outra coisa que eu aprendo aqui também com Neemias é, se eu não posso estar bem, se os meus irmãos não estiverem bem. Amém, irmãos? Eu não posso estar tranquilo, se os meus irmãos não estiverem bem. Amém, queridos? Isso faz parte da nossa vida cristã. Eu não posso estar bem, se os meus irmãos não estiverem bem. E aí no final do versículo 11, não sei se vocês perceberam, ele falou assim, e eu era copeiro do rei. Ele falou, Senhor, eu peço que o Senhor me dê ocasião perante o rei. Houve essa oração e eu era copeiro do rei. Ele estava bem, tinha emprego, estava tudo certo com ele. Mas os irmãos não estavam bem, e isso o entristeceu. A quarta questão aqui, irmãos, que eu aprendo com Neemias. A quarta, dentro de cada coisa, ou de cada situação aqui que eu tenho falado dos irmãos que a gente aprende, eu tenho pelo menos uns outros destaques aqui que eu fiz dentro dessa. Essa é a quarta, irmãos. A quarta questão que eu vejo aqui na vida de Neemias é a oração. Já falei aqui muitas vezes, mas o que Neemias fazia? Orar. O que Neemias fazia? Orar. Orar, orar e orar. Amém, irmãos? Há vários relatos de oração na vida de Neemias no livro que nós lemos. Neemias orou por orientação sobre o que fazer. Versículo 4 e versículo 6. Orou em preparação para falar com o rei. No versículo 11. Orou na presença do rei antes de falar os seus planos. Porque quando o rei foi favorável a ele, aí o rei perguntou, o que você precisa? Aí ele foi orar a Deus. Ele não chegou lá e falou, preciso disso, disso, disso. Ele orou a Deus para falar para o rei o que ele precisava.
Ele orou na presença do rei antes de falar seus planos. Já em Jerusalém, orou diante da oposição dos seus inimigos. Capítulo 4, versículo 4. Orou por proteção, porque a oposição estava muito grande. Então ele juntou o povo e disse: nós precisamos orar, porque tem muita gente se opondo à obra de Deus. E todas as vezes que a gente se coloca em orar por um propósito, irmãos, pode ter certeza que o inimigo ele se levanta. E muitas das coisas que acontecem na igreja, muitos problemas que acontecem, é exatamente porque num momento de descuido nosso, o diabo ele entrou, e aí ele às vezes faz um escarcéu danado, porque alguém deixou uma brecha ali, e essa brecha, o Neemias ele não deixou, ele reuniu o povo e disse: nós precisamos orar. E aí no capítulo 4, no versículo 9, ele orou por proteção. No capítulo 5, no versículo 19, ele orou em agradecimento. E no capítulo 6, versículo 14, ele orou por aqueles que tentaram o intimidar. Então a oração era parte comum na vida do Neemias. Neemias gostava de orar, era um homem de oração. Ore a Deus, irmãos, pedindo que Deus faça de você um homem ou uma mulher de oração. Não deixe brecha para o inimigo trabalhar na sua vida em nenhuma das questões. Ele trabalha, lógico que trabalha para destruir aquilo que Deus, ele tem feito, porque a Bíblia diz que a função dele é essa, destruir. Então nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, temos que nos colocar nessa brecha. E qual que é a brecha, pastor? Nós temos que nos unir em oração. A oração é que vai nos fortalecer. Aleluias. Então a gente vê que ele orou. A quinta situação aqui que eu vejo na vida de Neemias, estamos terminando, tá, irmão? Só falta 30 só, tá? Os irmãos estão firmes, falei brincando, irmão, só falta mais 3. As oportunidades, elas irão surgir. Deus vai dar as oportunidades, nós devemos nos agarrar a ela, porque a obra é de Deus, irmãos, a obra não é nossa. A obra é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Então as oportunidades vão surgir para fazer a obra. Se agarre a ela com todas as suas forças e deixa Deus te usar. Aleluia. No versículo 2 vai dizer assim, que o rei foi favorável a ele. O rei perguntou: o que está acontecendo? Ali Deus estava dando uma oportunidade. No versículo 4 o rei perguntou de novo: o que você quer que eu faça? Deus está dando uma outra oportunidade. No versículo 6 o rei vai perguntar de novo: o que você precisa? O rei perguntou: o que você tem? O rei perguntou: o que você quer? No versículo 6 ele vai dizer: o que você precisa? É tremendo, não é, irmãos? Aí ele falou: agora eu estou em casa. Porque ele orou, né? Se consagrou, pediu a direção de Deus. Aí a partir do versículo 7 ele vai dizer: olha, eu preciso que você mande cartas, né, para os governadores da província, para onde eu vou passar, para dizer que está liberado. E o rei falou assim: ó, então eu vou mandar carta, vou mandar tudo que você precisa, vou mandar um exército, vou mandar uns cavaleiros também para ajudar. Tá bom? Tá bom. É assim que Deus faz, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? A sexta questão aqui é que nós devemos estar preparados contra os oposicionistas, aqueles que irão se opor. Tem pessoas que não vão enxergar o tamanho da obra que Deus colocou em suas mãos. Tem pessoas que não vão enxergar, irmãos, como algumas pessoas se oporam ali contra Neemias, e algumas vezes Neemias teve que fortalecer o povo que estava com ele, porque é difícil você trabalhar quando tem oposição, quando alguém está lutando contra, quando alguém está remando contra. E essas lutas, elas às vezes existem, né? Existe uma batalha espiritual também muito grande, que todo o propósito que a gente coloca em nossos corações para fazer, existe uma luta, existe uma batalha também. E essa batalha, ela não é contra o homem, contra a carne, a Bíblia diz. Essa batalha é uma batalha espiritual. É triste quando nós vemos nossos irmãos lutando contra si mesmos, ou um contra os outros. A batalha, ela não é uma batalha física, ela é uma batalha que ela se dá no campo espiritual. Nós temos que estar atento a isso. Como que se vence essa batalha, pastor? Essa batalha, ela se vence no campo espiritual. E como que essa batalha é vencida? Essa batalha é vencida através da consagração. Consagra-se a sua vida para vencer essa batalha. Então tem muitas dessas batalhas que às vezes a gente não percebe. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele falava aos Coríntios, dessa luta do sangue contra a carne, existe essa batalha mesmo. E é uma batalha que é uma luta travada. E essa batalha só consegue discernir quem é espiritual.
e ela se resolve no campo espiritual, com oração, consagração, pedindo a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me use aqui, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, Senhor, eu não posso aceitar essa situação, Senhor, age dessa forma, Senhor, muda o meu coração. Mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou duro, eu sou ruim. Não, Senhor, eu sou ruim, mas eu quero que o Senhor faça de mim uma pessoa boa, eu quero que o Senhor mude o meu caráter, mude o meu coração, que o Senhor me ensine a ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, uma pessoa que tenha cuidado com as outras pessoas. Isso deve fazer parte das nossas vidas, porque às vezes a oposição ela está dentro de nós mesmos, e talvez a maior batalha que nós travamos é contra nós mesmos, e talvez o maior desafio que nós temos seja vencer nós mesmos. Amém, irmãos? Então, tem pessoas que não vão enxergar o tamanho da obra que Deus ele colocou e ele confiou em você, ou confiou a você. E o Neemias, ele estava nessa grande obra, e algumas vezes os inimigos tentavam ali dissuadi-lo dessa obra, tentavam ali enganá-lo. Ele disse: não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso ir agora. Deus ele me chamou para uma grande obra e eu não posso me embaraçar com os negócios dessa vida. Amém, irmãos? Nós somos cristãos, queridos. Nós carregamos o Cristo vivo e poderoso dentro de nós. Nós somos cristãos aqui na igreja, amém, irmãos? No nosso trabalho nós somos cristãos também, amém, queridos? Na nossa escola nós somos cristãos também. Com os nossos vizinhos nós somos cristãos também. Aonde estivermos nós somos cristãos. Nós carregamos a nossa vida por Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida agora que eu levo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Deus é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu estava vendo uma reportagem hoje, até o Natan que me passou, e eu glorifiquei, tomara que seja assim. Ô Eric, vamos orar para isso. Um cantor de funk, conhecido como JP, ele é muito conhecido. Ele disse: pastor, que agora, ele disse: foi a minha última apresentação. Foi a minha última apresentação, eu queria falar para vocês. E aí ele trouxe uma faixa com os dizeres, né, Natan? Vivo não mais eu, agora Cristo que vive em mim. Quando Cristo, irmãos, ele entra na vida de uma pessoa, não tem como essa pessoa ela ser a mesma pessoa que ela era antes. Se ela for, é porque realmente Cristo ainda não passou a viver nela, porque a partir do momento que Cristo vive em você, a sua vida é diferente, irmãos. Existe algo sobrenatural, um poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, e as pessoas não entendem, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. E esse poder de Deus, essa graça de Deus está sobre as nossas vidas, e as pessoas não entendem porque a gente é cristão, mesmo no mundo de dificuldades, no mundo de prostituição, de inveja que existe aí, de roubalheira. As pessoas não entendem porque nós somos cristãos, mas nós entendemos, é porque o Cristo ele vive em nós. O poder de Deus ele é poderoso sobre as nossas vidas, e nós vivemos na glória de Deus e no poder de Deus, porque Cristo vive em nós. Eu gostaria que você entendesse isso, que o Cristo que você serve é um Cristo poderoso. Ele é glorioso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós temos essa responsabilidade como cristãos, de carregarmos aonde formos o bom perfume de Cristo. Aonde estivermos, as pessoas entenderem, mesmo nessa loucura desse mundo que nós vivemos, que o errado parece certo e o certo parece errado. Para o mundo talvez seja loucura, mas para nós é um poder de Deus dentro das nossas vidas, que é algo glorioso e poderoso, que o mundo não entende, talvez com palavras a gente não consegue explicar, mas o Cristo vive em nós e isso é poderoso. Só consegue entender isso alguém abrir mão, né? Como esse cantor abriu mão de tudo, quando realmente Cristo ele passa a viver na vida dele. E se vivo não mais eu, como o apóstolo Paulo diz, mas agora é Cristo que vive em mim. Aleluia, irmãos, aleluia. Deus ele então nos deu essa grande obra, e os oposicionistas não vão poder impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas, amém, irmãos? Porque a obra precisa ser feita, e a obra vai ser feita, amém, irmãos? Porque a obra é de Deus, queridos. Eu quero que você entenda que a obra é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Deus mandou o povo para o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro. Uma boa parte daqueles que foram para o cativeiro morreram no cativeiro. Alguns não quiseram voltar do cativeiro porque já estavam em uma certa idade. Os jovens, irmãos, foram os que voltaram, ou seja, a parte mais jovem. Esses mais jovens, eles aprenderam dos pais a lei do Senhor. E era com esses jovens, ou esses mais jovens, que o Neemias ele tinha que contar.
porque lá no cativeiro eles tinham um momento de oração, um momento de louvor, eles tinham o seu local de oração, o local de louvor, tinham as suas sinagogas de aprendizado, eles tinham lá. Então Deus ele precisava contar, ou Neemias precisava contar com essa parte mais jovem. Mas aí, irmãos, não podia faltar a palavra do Senhor, não podia faltar os ensinamentos de Deus. Então Deus leva esse povo lá para aprender. Olha, vocês estão indo para o cativeiro para vocês aprender. E aí eles deixam os ídolos e eles voltam agora para Jerusalém para adorar ao Senhor, o único Deus soberano. Amém, queridos? Deus ele cuida de nós e Ele quer cuidar de nós. Para a gente encerrar aqui, sétimo, nós estamos dentro do tempo ainda, irmãos. A sétima questão aqui que eu vejo é que o Neemias, como ele era um homem de oração, ele tinha certeza que se Deus ele deu o direcionamento, Deus ele ia dar as ferramentas também, amém, irmãos? Com todas as dificuldades que eles tinham, olha, no versículo 8 e no versículo 2, 18, ele dizia assim: a bondosa mão do Senhor estava sobre mim. A bondosa mão do Senhor estava sobre mim. Amém, irmãos? A bondosa mão do Senhor estava sobre mim. A bondosa mão do Senhor estava sobre mim. Por que está dando certo? Porque a bondosa mão do Senhor está sobre mim. Por que está dando certo, irmãos? Porque você tem caminhado por fé. Você tem caminhado por fé. E se você caminha por fé, a bondosa mão do Senhor está sobre você. Amém, irmãos? A gente passa por dificuldades, passa por lutas, lógico, todos nós passamos, irmãos. Às vezes é difícil a caminhada cristã, mas eu creio que é mais difícil ainda, deve ser mais difícil caminhar sem Cristo. Eu não imagino como que é caminhar sem Cristo, porque eu caminhei 20 anos só da minha vida. Então eu vim para a minha fé muito jovem. Mas, irmãos, nesses 27 anos, o que eu mais senti foi que a mão de Deus estava sobre mim. Amém, irmãos? A mão de Deus estava sobre a minha vida, como tem estado até hoje. E é maravilhoso caminhar com Deus. A bondosa mão do Senhor estava sobre mim. A destruição era grande. Quando ele chegou, ele contemplou aquela destruição. A Bíblia diz que ele orou sobre os muros. Mas aí, irmãos, ele se lembrou que a bondosa mão do Senhor estava sobre ele. O tamanho do problema não pode nos desmotivar. Amém, irmãos? O tamanho do problema não pode nos desmotivar. Comece a obra e deixa Deus cuidar do resto, amém, irmãos? Mas comece, querido, comece a obra. Eu vou falar mais uma vez, irmãos, eu já falei assim em 2024, eu falei muitas vezes. Eu falei aqui no final do ano, quando o pastor me deu a oportunidade de falar sobre a igreja de Filadélfia. E eu falo de novo, irmãos. Nós precisamos orar com a nossa família, nós precisamos orar dentro da nossa casa. Nós precisamos levantar movimentos de oração dentro dos nossos lares, movimento de ensino dentro dos nossos lares. Nós precisamos fazer isso, queridos, por nós e pelos nossos filhos. Isso é para quando, pastor? É para ontem, irmãos. Amém? Qual é o nosso posicionamento em relação à dificuldade que a vida nos impõe? O que temos feito para ganhar os nossos filhos? O que temos feito em relação à obra evangelística? O que temos feito em relação à obra missionária? O que temos feito? Temos várias demandas urgentes. A igreja tem várias demandas urgentes. A obra é grande, mas a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero ser um desses poucos. Amém, irmãos? Eu não sei qual é a sua vontade. A seara é grande, ou seja, tem muito trabalho, mas tem poucos os trabalhadores. Eu quero ser um desses poucos. Amém, queridos? Tem várias demandas urgentes. Nós precisamos nos posicionar. Neemias organizou pessoas para o trabalho, fez um grande ajuntamento, fomentou o desejo no coração dos seus irmãos. E é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? Organizar pessoas para o trabalho, fazer ajuntamento e colocar desejo no coração das pessoas e desejo no coração dos nossos irmãos em buscar a Deus e buscar a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos em nossa vida, sabe o que é? Aplicar aquilo que aprendemos. Nós não temos disciplina. A nossa disciplina é muito pequena. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de regra. Precisamos relacionada à nossa fé. Nós temos regras para tudo na vida, mas nós não corremos para a nossa regra de fé.
Por exemplo, nós temos regra porque precisamos chegar no trabalho na hora certa. Então você tem o seu horário de acordar todo dia, não é isso? Tem o horário do almoço, tem o horário do café da manhã, café da tarde, horário da janta, horário de banho, horário de dormir, não é isso? Mas nós temos a regra de oração. Qual que é o seu período do dia que você tira para orar? Qual que é o período do dia que você tira para ler a Bíblia? Falta disciplina em nós. Nós ouvimos, mas não temos disciplina. Precisamos de aplicação. Aleluia. Sabemos o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Sabemos o que precisa ser feito, mas nós não fazemos. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas muitas vezes nós nos encolhemos e dissemos para nós, mas não é comigo. Nós sabemos o que precisa ser feito, nós sabemos como pode ser feito, mas muitas vezes, irmãos, nós não nos colocamos à disposição para fazer. Nós inventamos desculpas, nós temos várias desculpas. Nós somos mestres em dar desculpas, não é isso? É o cabelo, é a chuva, é o carro, é a maquiagem, é o Uber, é o trabalho, é a escola, é o vizinho, não é isso? É o pneu que furou, é o pneu que encheu, é o trabalho que não deu, é o trabalho que se foi, é o cansaço, é tudo mais. Nós temos várias desculpas, nós somos mestres em desculpas. Nós não somos mestres, irmãos, em aplicar aquilo que precisa ser feito. Nós vamos aplicar aquilo que precisa ser feito, aplicar em nosso coração aquilo que precisa ser feito. Amém, irmãos? Eu vou ser o chato aqui, tá? Mas todas as quartas-feiras nós temos um estudo maravilhoso, estamos estudando sobre os milagres de Jesus. Nas quartas-feiras era para a igreja estar cheia, irmãos. Principalmente agora que os irmãos estão de férias, né? Na escola, na faculdade. Não posso porque eu faço faculdade, não posso porque eu estudo. Mas agora nós estamos de férias. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente não pode, sabe por quê? Porque a gente não quer. Nós somos parte disso aqui, irmãos. A igreja de Calmon Viana é a nossa comunidade. E nós temos uma boa comunidade aqui. Nós temos uma igreja que prega a palavra e se preocupa em pregar a palavra. Os louvores aqui, não sei se você percebeu, mas eu percebi desde o dia que eu entrei aqui, há 6 anos atrás. São louvores bíblicos. Ele tem teologia. Eu sei que o pastor, ele cuida disso, né, Tiago? Eu sei que tem essa preocupação. O louvor, ele é a palavra de Deus cantada. Ele precisa ser carregado de teologia, de Bíblia. E eu vejo isso aqui em Calmon Viana. Talvez o que nós temos, que nós precisamos caminhar melhor, ou a dificuldade que nós temos, é nos colocarmos nessa brecha, irmãos, da oração e do estudo da palavra. Já pensou se a nossa igreja... Porque, irmãos, qual que é a fórmula para você encher a igreja hoje? Fazer campanha. Faz campanha, começa a fazer campanha que vai aparecer crente de todo lado. Não aparece incrédulo, mas crente aparece. Faz campanha de 7 dias para você conseguir a sua bênção, para você ver. Faz campanha de 7 dias para você ser promovido, 7 quartas-feiras ser promovido no seu trabalho. Faz campanha disso, campanha daquilo. Você pode ver, irmãos, as igrejas neopentecostais. Eu não vou falar aqui os nomes, se quiser pesquisar depois o que é a igreja neopentecostal. E as igrejas pentecostais, elas são cheias, mas eu percebi uma coisa: é campanha sobre campanha. Tem a campanha de janeiro e depois acaba a campanha de janeiro, tem a campanha de fevereiro. Sabe por que tem a campanha? Faz a campanha da Bíblia. Vamos fazer a campanha aqui. Vamos ler a Bíblia em 6 meses. Toda quarta-feira nós vamos ler 10 capítulos. Os irmãos não vêm. Sabe por que a gente não vem, irmãos? Me perdoem, porque a gente não quer. A gente não quer. Eu espero que o Neemias ele tenha nos ensinado. Isso não é um problema nosso, mas é claro que nos entristece, porque eu dirigi a igreja, eu sei como é que é. Eu sei como o pastor fica triste. E algumas vezes eu já ouvi do meu pastor assim: pastor, eu vou falar, o senhor não permitiu, mas eu vou falar. Eu queria encerrar os trabalhos de quarta-feira também, deixar só o culto de domingo, porque quarta-feira os irmãos quase não estão vindo também. Hoje não, graças a Deus tem vindo uma quantidade boa, né, minha? Mas é triste, irmão, você ouvir isso. Eu saí daqui, quando o pastor me falou, eu saí entristecido. Porque eu quero estar aqui, toda quarta-feira eu estou aqui. Às vezes eu venho direto do trabalho, como eu vim quarta-feira agora. Não é porque eu sou melhor do que vocês, porque lá na igreja eu estava também, às quartas, às sextas, domingos.
Quando eu era diácono também, quando eu era obreiro, eu quero estar aqui, acho que não existe um outro lugar melhor para que estar. Vem direto do trabalho, vem de ônibus, vem de bicicleta, vem com o carro dos Flintstones, mas esteja aqui. Esteja aqui, mas eu vou acordar cedo, mas você vai acordar cedo, você não vai acordar tarde, né? Dá para vir. Vamos juntar, vamos fazer um grande ajuntamento de crentes, irmãos, para a palavra do Senhor. Vamos fazer da nossa comunidade de Calmoviana, e podemos fazer isso nesse ano de 2025, uma comunidade de ajuntamento de pessoas que se juntam para ouvir a palavra do Senhor. E quando o nosso pastor falar, olha, nessa quarta-feira aqui nós não vamos fazer a parte da palavra, vamos fazer 1h30 de oração, e que os irmãos glorifiquem a Deus. Oh, glória a Deus, era isso que eu precisava ouvir, 1h30 de oração. Eu vou estar lá, eu preciso estar lá nesse ajuntamento de crentes. Nós precisamos melhorar, não precisamos, irmãos? Se queremos viver, a conclusão, vou terminar com capítulo 4, versículo 14, e com essa frase aqui, ó: se queremos viver as bênçãos de Deus em nossas vidas, devemos nos aplicar a Ele Deus. Amém, irmãos? Se você quer viver a bênção de Deus sobre a sua vida, se aplica a Ele. Nunca, irmãos, não deixe que o diabo coloque no seu coração que você já tem feito demais. Não deixe isso entrar no seu coração. Nós precisamos fazer mais. Amém, queridos? Nós precisamos fazer mais. No final do capítulo 4, versículo 14, diz assim: não os temais, ou seja, não temam os opositores, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém, irmãos? Não tema, peleje, luta pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, por sua mulher e tudo mais. Amém, queridos? Que as suas palmas louvem o Senhor.